Olá, Laura, bom dia. Bom dia. Acho que tem. Deixa eu trocar para português aqui. Português, Brasil. Ótimo. Vou fazer um teste aqui. Isso, já está gravando. Bem, seja bem-vinda à disciplina de redes de computadores e demais alunos e alunas que vão assistir no gravado também, sejam bem-vindos à disciplina de redes. Eu sou a professora Renata Tolentino, vou lecionar essa disciplina. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, mas eu sou formada em Ciência da Computação, me formei na FUMEC alguns anos atrás, e sempre trabalhei com redes de computador. Eu sempre trabalhei na informática com redes, projetos, suporte, infraestrutura, sempre gostei muito dessa área. E essa disciplina de redes, ela faz parte da minha carreira acadêmica desde o início. Foi a primeira disciplina que eu lecionei no curso de Ciência da Computação e leciono ela até hoje também. Dentro da minha formação, né, eu fiz pós-graduação em rede de comunicação, em rede de computadores e telecomunicação, fiz o meu mestrado e doutorado em administração, na FUMEC, além de professora, eu já fui coordenadora de curso, hoje eu ocupo o cargo de diretora da FACE, já no meu segundo mandato, também sou pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade FUMEC, dou aula, leciono em todas as instâncias da universidade, então, desde a graduação até o pós-doutorado. É muito importante falar isso, porque é um orgulho muito grande. E especificamente nessa disciplina de redes, que eu vou apresentar um pouco do conteúdo, vou apresentar o conteúdo e vou também passar um pouco do conteúdo, a gente já vai começar a disciplina de redes. Então, eu preparei aqui uma pequena apresentação, que na verdade não é pequena, mas também queria falar um pouquinho sobre o plano de ensino da disciplina de vocês, que já está disponível para vocês lá no AVA. Deixa eu compartilhar o plano de ensino primeiro, só para a gente ter noção de como é qual vai ser o conteúdo a ser trabalhado. E desculpem a voz, mas esse tempo seco pegou todo mundo. E eu estou com uma sinusite brava aqui. Então, vamos lá. Espero que vocês já estejam visualizando o plano de ensino. Estão visualizando? Sim, sim. Então, tá. Aliás, bom dia, né? Bom dia, obrigada. A disciplina de redes, então, ela tem 80 horas, a sua carga horária total. É uma disciplina que a gente oferece em vários cursos de TI, né? Porque está nas diretrizes nacionais curriculares dos cursos de Ciência da Computação, Sistema de Informação, Engenharia da Computação e todos os cursos de tecnologia também. Qual que é a ementa desse curso? É o uso de redes de computadores, hardware de redes de computadores, software de rede, modelos de referência, meios de transmissão, equipamentos de conectividade, padrões de redes locais, padrões de redes de longo alcance, protocolos de acessos múltiplos e serviços de redes. Na disciplina de redes, a gente estuda um pouco da camada de aplicação do modelo OSI e também da arquitetura TCP/IP, mas a gente estuda mais as primeiras camadas, porque a camada de aplicação é a camada 7 do modelo OSI ou a camada 4 da arquitetura TCP/IP. Mas a gente estuda mais na disciplina de rede, são as primeiras camadas, a camada 1 e 2 do modelo OSI, 1 e 2 e 3, que é física, enlace, rede, e a camada 1 e 2 da arquitetura TCP/IP, que são internet ou rede e interface de rede ou física, mesma coisa. Mas isso vai ficar mais claro ao longo da disciplina, não se preocupem. Mas a gente estuda também muito a última camada por causa dos protocolos, né? É mais ou menos assim, as primeiras camadas estão mais ligadas à transmissão e as últimas camadas estão mais ligadas à aplicação. Se a gente fosse dividir entre hardware e software, as primeiras camadas estão mais no hardware e as últimas camadas estão mais na aplicação. O objetivo da disciplina é capacitar o estudante em conceitos básicos em redes de computador,
proporcionando o embasamento necessário para a diferenciação de redes, identificação de equipamentos de conectividade, meios de transmissão, além de caracterizar os serviços de redes. Então, esse objetivo de capacitar é muito interessante porque a gente passa informação. Assim como a gente está estudando como é que ela é transmitida, aqui também eu estou passando informação o tempo inteiro e vocês também estão me devolvendo informação o tempo inteiro. E a união disso tudo, né? A gente, na verdade, transmite dados na rede, mas um conjunto de dados é uma informação. E como você armazena essa informação é o conhecimento que você adquire. Como a gente armazena a informação no sistema computadorizado, é como a gente vai utilizar ela depois. Como a gente vai utilizar ela para fazer diversas atividades e tarefas do nosso dia a dia. Então, é só capacitar, em passar a informação, mensurar se vocês aprenderam ou não, né? Então, as provas, as atividades, elas servem para isso, para mensurar se o conhecimento adquirido foi ok, foi legal, né? Aqui a disciplina, vocês precisam de 60% de aproveitamento para ser aprovado na disciplina, então precisa ter essa mensuração. A metodologia, a gente tem aulas ao vivo, são 4 aulas ao vivo, mas tem algumas aulas gravadas, e que foi até eu mesmo que gravei de edições anteriores, quando a metodologia era outra, que eu deixo disponível para vocês, como material complementar, né? Quem quiser assistir, está lá disponível no ambiente, mas são de aulas passadas, né? A gente vai ter as nossas aulas desse semestre conforme o nosso cronograma. Tem também o material didático do Saga, que são as unidades de aprendizagem que eu selecionei para essa disciplina. Pode ser que eu disponibilize algum outro material, como vídeo, como link de vídeo, como link de algum documentário para vocês assistirem. Isso a gente disponibiliza no fórum, ali no ambiente de trabalho, que eu acho que no Fique Ligado, ou no fórum, que eu acho que fica mais rápido, né, disponibilizar. Aqui a nossa sala de aula no Teams, ela só é usada para realmente as aulas ao vivo. O material a gente disponibiliza lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Existem as atividades avaliativas, né, como metodologia também, e a avaliação, que é a prova. Aqui está a parte da avaliação, ó. Nós temos 40 pontos distribuídos em atividades no ambiente virtual. Essas atividades são liberadas ao longo do semestre, e 60 pontos de uma avaliação presencial, que também já está marcada lá no cronograma. Vamos ao conteúdo, né? Eu vou passar muito rápido sobre esse conteúdo, porque a gente vai trabalhá-lo ao longo do semestre. Mas a gente vai aprender sobre introdução de redes de computadores, a hardware de rede, e aí hardware de rede tem outros nomes também, como equipamentos de conectividade, como tem gente que acha que hardware de rede é só o switch e o roteador, né? Mas a gente tem outros que são das camadas mais inferiores, como repetidores, como modems, como placa de rede. Por exemplo, quando a gente vai instalar Bluetooth numa máquina, você instala a anteninha ali na porta USB, né? Então ele também é um dispositivo de conectividade. Os softwares de rede, e aí os softwares de rede a gente vai misturar um pouco com os protocolos de rede. Na verdade, se a gente pensar bem, a gente constrói um programa, né, com linhas de código. Essas linhas de código formam um algoritmo. Esse algoritmo compilado forma um programa que é executável. E um conjunto de programas forma um sistema, que a gente pode chamar de software, né? Então, aqui, o software de rede, a gente vai falar um pouco dos sistemas operacionais de rede, que a gente precisa cadastrar usuário, precisa cadastrar perfil e imagem de usuário, mas a gente vai falar muito mais dos protocolos de rede. Então, os softwares de rede vão ser muito mais voltados para os protocolos de rede. Quando eu falo protocolos de rede, são todos os protocolos do modelo OSI e da arquitetura TCP/IP. Mas a gente não estuda todos nessa disciplina, só as camadas que a gente precisa mais. Vamos exemplificar redes locais e redes de longo alcance. E aqui a gente tem a classificação das redes, que é muito importante para a gente saber se é uma rede local ou se é uma rede de longo alcance. Os meios de transmissão guiados, que são os cabos e as fibras, e a transmissão sem fio, que é o ar que a gente usa para transmitir.
Os protocolos de acesso ao meio, que são protocolos de múltiplos acessos, que vai variar de acordo com o meio de transmissão. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre o Ethernet e também sobre o wireless, e aí depois vai ficar mais claro quando a gente falar IEE 802.3, IEE 802.11, que são os padrões de rede para essas duas redes que a gente mais usa, né? Aqui a Ethernet para rede cabeada local e aqui a wireless para rede sem fio local. Os serviços de redes, aí a gente estuda um pouco de firewall, de DNS, de DHCP, de proxy, de e-mail, SMTP, POP. Então, a gente vai ver um pouco desses serviços de rede, que muitos deles têm o mesmo nome do protocolo de rede, têm o mesmo nome do servidor de redes. Alguns são diferentes. Por exemplo, o serviço e-mail, né, que a rede oferece para os seus usuários, ela funciona, ela roda esse serviço em cima dos protocolos POP, SMTP, IMAP, diferente do serviço de DNS, por exemplo, que é a conversão de números em nomes, basicamente números IPs em nome de sites ou nome de máquinas, que tem o mesmo nome. O serviço é DNS e o protocolo também é DNS. Então, a gente vai ver isso um pouquinho. A bibliografia básica que a gente vai usar é do Tannenbaum, Andrew Tannenbaum. O Ethereum também é um autor que agora está trabalhando com o Tannenbaum. Redes de computadores. Esse livro é um livro que foi traduzido para o português, então a gente vê muitas coisas estranhas ali na tradução ainda, por incrível que pareça, mas a gente vê. O livro do Gabriel Torres. Gabriel Torres é brasileiro. Eu até coloquei aqui a última edição 2014, mas eu acho que já tem edição superior, assim como do Tannenbaum também. Mas não se preocupem com isso, porque essa parte inicial de rede, essa parte conceitual, é a mesma, né? Então, mudou muito pouco ali nessas primeiras partes, então não se preocupem com isso. Esses livros, ninguém precisa comprar, ninguém precisa adquirir. A FUMEC disponibiliza nas suas bibliotecas, virtual ou física. A biblioteca física lá no campus é muito grande, quem tiver a oportunidade de visitar é muito legal, é sempre bom. E aqui a bibliografia complementar também, a gente tem o Kuruzi, que é outro autor importante em redes de computadores, e a gente tem essa parte de TCP/IP, o Scringer, que também, além dos outros autores que estão com ele, são muito respeitados nessa área. E também tem edições mais novas, tá? Depois eu vou até corrigir isso daqui para edições mais novas. Mas, como eu disse, ninguém precisa comprar esses livros, porque a gente tem disponível. A gente usa também muito material da biblioteca, as unidades de aprendizagem, que são aqueles PDFs que estão disponíveis para vocês. Então, não preocupe-se em comprar livro, tá? Não é necessário, não. E agora vamos compartilhar aqui a minha aula para a gente falar um pouco do conteúdo. Se vocês quiserem interromper, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Podem falar. Opa. Bem, então, visualizando a minha aula? Sim. Legal. Sim. Obrigada. E é claro que não vai dar para a gente ver tudo dessa aula, né, que é uma aula grande, eu falei que era uma pequena, mas não é, ela é grande, mas a gente continua na próxima, não tem problema nenhum. Então, os objetivos são aqui apresentar o conteúdo da disciplina, conhecer os conceitos básicos de redes e discutir um pouco sobre as transmissões. Então, quando a gente fala do que é uma rede de computadores, a gente parte desse princípio básico, assim, que é um conjunto de computadores ou um ou mais computadores interligados. Esse conceito é antigo, mas está certo. Por que ele é antigo? Como é que ele foi atualizado? Hoje a gente tem muito mais dispositivos do que só computadores em uma rede. Hoje a gente tem dispositivos eletrodomésticos, de inteligência artificial, de internet das coisas, que são dispositivos que não são considerados um PC. Então a gente tem muito mais dispositivos do que só PCs em uma rede. Mas o conceito básico era esse. E uma rede, ela podia variar de 5 computadores, de 2 computadores até 5 milhões de computadores. Não existe
um limite para isso, dizer que uma rede tem que ter tantos X máquinas. Não, uma rede pode ter inúmeras máquinas ou pode ter poucas máquinas. Mas tem um conceito interessante que é de nó e cliente. É como se fosse o cliente, aquele computador que já tem um usuário trabalhando ali. E o nó é aquele ponto de rede que está esperando ser conectado no computador. Então, é como se fosse uma expectativa de ser um nó, é uma expectativa de ser um cliente. Quando a gente instala uma rede, você tem que comprar equipamentos, você tem que passar cabeamento, e você sempre faz isso pensando um pouco mais do que você precisa. Por exemplo, se você for fazer uma rede com 10 máquinas, você vai comprar um switch, por exemplo, de 16 portas, ou um switch de 24 portas, ou dois switches de 16 portas. Então, vejam que você só precisava de 10, mas você comprou um equipamento que recebe mais. Isso por quê? A tendência é que as redes cresçam. Então, para você não ter que passar cabeamento e comprar equipamento de novo, você já planeja para uma expectativa a mais, né? Então, você já deixa preparado para o crescimento. E essa expectativa é como se fosse um nó. Aqueles pontos que você ainda não vai utilizar é como se fossem os nós da rede. Então, a gente tem esse conceito de que um cliente é um requisitante na rede, e ele também é um nó, porque ele está conectado. Um nó é qualquer dispositivo da rede que tenha uma interface, uma placa de rede, e que esteja ativo. Então, um nó é aquele ponto de rede que está esperando. Agora, se eu falo de um dispositivo, de um PC ou de um equipamento de internet das coisas, ele tem uma interface de rede. Pode ser que ele não esteja ligado, pode ser que ele tenha que ele está esperando para ser conectado nessa rede. Então, é mais ou menos assim, esses dois conceitos. Alguns dispositivos de rede somente respondem às requisições, né, como, por exemplo, as impressoras, os roteadores, os switches. Isso é muito interessante, porque o seu celular, o seu smartphone, o seu notebook, o seu PC, eles são dispositivos que solicitam serviços o tempo inteiro da rede. Tá? A gente, quando você loga, digita a sua senha, você está solicitando permissão para entrar. Quando você dá 2 cliques em um sistema de rede ou no navegador para abrir algum aplicativo que você precisa usar, você está solicitando para poder ter permissão aquele dispositivo. Então, basicamente, as comunicações, elas passam assim entre pergunta e resposta, entre solicitação e permissão. Né? E aí a gente tem o TX, que é o transmissor, que é aquele que está pedindo, a gente tem o canal por onde ele passa esses dados, e a gente tem o RX, que é aquele que responde, ok, você pode usar, ou não, você não pode entrar na rede. Então, passa sempre por requisições. E tem equipamentos que são classicamente preparados para responder. A impressora é um deles. A impressora muito dificilmente faz uma requisição na rede. Ela responde à requisição de outros equipamentos. Mas todos os clientes ou nós, que são os dispositivos de uma rede, devem utilizar o mesmo protocolo para trocar informação. É como se fosse a mesma linguagem. Eu estou aqui falando com vocês, se eu estivesse falando em alemão, vocês não iam entender. Por quê? Eu estaria trocando a linguagem, né? Estaria trocando o protocolo. Então, em redes é assim também. As máquinas devem falar o mesmo protocolo, devem falar a mesma linguagem. Então, senão elas não se comunicam. Uma rede pode ser formada por um conjunto, então, desses módulos processáveis, né? Desses equipamentos diversos que a gente tem hoje, capazes de trocar informação, e muito importante que eles sejam conectados por um sistema de comunicação. Então, eles precisam estar conectados por um meio físico, seja ele o fio metálico, a fibra ótica ou o ar, e também pelos protocolos. Então, também pela parte virtual. Aquele conceito inicial de computador é formado de hardware e software é meio que está aqui dentro também. Então, a gente precisa que a rede tenha uma comunicação entre as máquinas que pertencem a ela, independente de que tipo de máquina que é, se é PC, se é servidor, se é impressora. Ele precisa estar conectado fisicamente, por meio do fio ou da fibra, ou do ar, e precisa estar conectado logicamente por meio dos protocolos. Então, precisa falar a mesma linguagem. É quase que precisa usar o mesmo sistema.
E aí a gente vai para os objetivos e vantagens da implementação de uma rede. A primeira questão que as redes foram criadas, né, o primeiro objetivo é o compartilhamento de dados, esse aproveitamento dos dados. Desde o início, viram que o computador era algo muito bom, que poderia ser muito utilizado. Mas ele sozinho já era bom, ele junto com outros ficaria melhor ainda. Então, você conseguiria, aí, vamos dizer assim, aproveitar melhor a máquina. Esse conceito de aproveitar é um negócio bem interessante, né? Pensem, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vocês já devem ter ouvido, mas é legal. O pessoal, quando criou o Uber, né, o que eles queriam resolver? Eles não queriam resolver o problema da mobilidade urbana, eles queriam resolver um problema assim, quem não tem carro vai ter opção de andar de carro por um valor menor, né? Então vai aproveitar. O cara que tem o carro parado, né, ele pode botar o carro dele na rua e receber por isso, sabe? É meio que esse conceito de aproveitar. Então, esse compartilhamento de dados é algo meio que humano, assim, né? Da evolução humana de aproveitar melhor as coisas. E aqui não é diferente. Então, se o computador é bom sozinho, junto com outros ele vai ser melhor ainda. Se um equipamento que vai atender um computador como uma impressora, é bom atender num computador só, mas se ele puder atender 10, se ele puder atender 100, melhor ainda. Então, o compartilhamento de dados foi o principal objetivo das redes de computadores. Não só dados, como recursos também, né? Como conexão com a internet, como e-mail, como a própria impressora, etc. E um outro objetivo foi essa administração centralizada. Há 40 anos atrás, se você precisasse fazer um treinamento na matriz da sua empresa, que é lá em Xangai, você tinha que ir lá, não tinha outra opção, né? A empresa tinha que pagar para você ir lá e fazer o treinamento. Hoje, você não precisa disso, os treinamentos são todos online. E a pandemia veio para confirmar que funciona, que dá certo, que dá para a gente usar dessa maneira. Mas uma outra vantagem de redes de computadores é essa administração centralizada. Da sua máquina na matriz, você consegue ter uma noção de como a rede toda está funcionando, como cada máquina está distribuindo dados. Se está tendo perda de pacotes ou se não está tendo, você está tendo uma perda de pacotes aceitável ou se não está tendo uma perda de pacotes. Então, essa administração centralizada, onde você consegue perceber a rede de um único local, a rede toda, também foi um dos objetivos das redes. Então, agora, caminhando um pouco mais para o histórico assim, das redes. Se a gente for pensar, cada um dos últimos séculos teve uma tecnologia dominante, ou teve algo muito importante que dominou aquele século todo. E aí, pegando os três últimos, a gente tem o século XVIII, que foi a época das revoluções industriais, da Revolução Industrial, onde a gente começou a utilizar as máquinas a nosso favor, onde a gente começou a utilizar as máquinas para fazer atividades humanas ou para fazer atividades necessárias para a vida humana. E aí essa máquina precisava de um combustível, e no século XIX viram que a água estava em abundância no mundo, né, e que ela podia ser utilizada como combustível. Então, eu estou dando uma resumida muito grande aqui nesse contexto todo, mas as máquinas a vapor foi exatamente descobrirem qual que seria um combustível legal para as máquinas continuarem trabalhando e trabalhando bem para atender o homem, assim, né, a humanidade. E no século XX, que foi o século passado, nós tivemos a criação e o crescimento em larga escala da tecnologia da informação, ou da computação, ou da informática, que revolucionou o último século e continua revolucionando o nosso. Nós estamos no século XXI e, sem dúvida alguma, a tecnologia da informação e comunicação é algo dominante para todas as outras áreas. E aí, no século XX, o que a gente tinha no século XX? Lá já funcionava alguns mecanismos de transmissão de dados, já funcionava algumas etapas de transmissão de dados, como, por exemplo, a telefonia, como, por exemplo, o rádio. Então, o pessoal da informática, ali, os engenheiros, no primeiro momento, eles
perceberam que se já conseguia se passar e transmitir voz e som por meio dos meios de transmissão, né, também poderia se passar dados. Então, começaram a aproveitar a rede que já estava pronta, que já estava funcionando, para passar também dados. E surgiram os protocolos para fazer isso, para fazer as conversões, para fazer as máquinas se comunicarem, etc. Então, a gente pensa que já existe há muito tempo, mas a indústria da informática ela é jovem, se comparada a outras, por exemplo, como a de transporte, como, por exemplo, a de alimentação, mas ela cresceu tanto nas últimas 2 décadas do século passado que a gente acha que ela já existe há muito tempo. E agora ela está continuando a se revolucionar. A gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, que é algo que está dominando agora as nossas atividades, né? Tem para bem, tem para mal, tem quem goste, quem não goste, mas não é essa a questão. A questão é que a gente está, de novo, aproveitando melhor os dados que a gente tem disponíveis, os dados que a gente tem para analisar e tirar a melhor conclusão deles. Então, no passado, a gente tinha os CPDs, que eram espaços reservados para o pessoal de TI. Hoje a gente não tem disso mais. Hoje o CPD ele é voltado para as máquinas, né? As máquinas ficam lá naquele canto, as máquinas ficam lá naquela geladeira, porque todo dispositivo em funcionamento libera calor, né? Consome energia e libera calor, então eles precisam ser refrigerados. A gente sabe disso, se a gente colocar a mão, por exemplo, atrás assim, do notebook, a gente está vendo que está saindo ar quente lá de dentro. O seu desktop ali, que tem um gabinete, geralmente ele tem 2, 3 ventoinhas ali, tem vários fãs para poder circular o ar melhor, tem várias aberturas, porque o equipamento esquenta. Assim como a gente também, na medida que você está trabalhando, você vai liberando calor ali. E aí, quando você está com frio, você coloca a blusa, não para ficar quente, mas para evitar que o calor saia, né? Por isso que você esquenta. Então, aqueles ambientes gigantes, assim, não existem mais para o ser humano trabalhar. Então, essa questão do CPD, ela sofreu uma evolução, assim. Então, hoje o CPD é para máquinas. As máquinas ficam lá refrigeradas. E o homem pode trabalhar nessas máquinas de qualquer outro lugar por meio das redes. Então, isso é uma coisa muito interessante. Aqui ficou meio desconfigurado, mas a fusão entre essa história, olha, rádio já funciona, telefone já funciona, os dados estão aqui no meu computador e eu preciso mandar para outro lugar. Então, essa fusão entre computação e comunicação, ou esse casamento, né, eu gosto de falar que foi até um casamento perfeito, isso já acontece e foi muito bom para a gente. E aí a gente passa para as redes, para a classificação de redes. O que é uma rede local, o que é uma rede de longo alcance. Nós tivemos uma divisão, e essa divisão vem dos Estados Unidos, que lá eles têm um conceito de metrópole. Metrópole é aquela grande cidade. Aqui no Brasil a gente não tem, a gente fala área metropolitana, né, que se refere a várias cidades, e não uma só. Então a gente tem o seguinte, tinha-se redes locais, redes metropolitanas e redes de longo alcance. As redes locais são aquelas que estão num local bem próximo, onde as máquinas estão próximas, como, por exemplo, uma sala de aula, um prédio, um campus de uma empresa, um campus de uma universidade. Se extrapolasse, né, se uma daquelas máquinas estivesse em outra cidade, seria uma rede metropolitana, e se uma máquina estivesse em outro estado, em outro país, seria uma rede de longo alcance. Vamos assim, trazendo para o nosso contexto de Brasil. Mas essa classificação caiu por terra e só sobraram 2. Ou é rede local ou é rede de longo alcance. E dentro de rede local, a gente teve várias variações também. Essa classificação, o nosso autor base é o Gabriel Torres. O Gabriel Torres traz isso muito bem nos livros dele, que é esse autor brasileiro. Então, dentro de rede local, ela tem esse nome, LAN, e a gente vai falar muito, que vem de Local Area Network, tem essa ideia das redes estarem, das máquinas, de abrangência, quer dizer, aonde a rede cobre, né, até onde ela vai.
Então, essa abrangência é pequena. Então, pensem sempre num espaço menor, como um prédio, como um campus. Maior do que isso é uma rede de longo alcance. Mas as redes locais, Desculpa elas podem... interromper. Você tá passando os slides? Eu tô, vocês não estão vendo? Agora que eu perguntei, ele atualizou, mas estava travado antes. Tá. Deixa eu Mas até atualizou atualizar. aqui já. Já Obrigado. atualizou? Deve Sim. ser a rede de nada. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, está aqui em tipos de rede. Está nele? Sim, sim. Sim, agora tá. Tá bom. Então, olha só. Essa rede local, ela sofreu algumas atualizações, assim. Então, a primeira atualização que a gente percebe na rede local é quando a gente troca o meio de transmissão. Não vai ser mais fio metálico, nem fibra ótica, vai ser o ar. Então, quando é o ar, a gente troca também a classificação dela para uma WLAN, que é uma Wireless Local Area Network. Então, é uma rede local sem fio. E quando ela passa a ser virtual, a gente chama de uma VLAN, né, que é a última que está aí no slide. Ó, uma virtual... Cadê minha... Acho que não está aqui, não. Uma Virtual Local Area Network. Então, é uma rede virtual que ela só é feita, que ela só é dividida no virtual. Mas, localmente, ela é uma fisicamente, ela é uma rede local. Então, uma rede local, ela pode ser definida pelos padrões do I3E, e aqui chama-se Wi-Fi. Deixa eu até corrigir isso daqui. O Wi-Fi tem o padrão IEE 802.11, ou... Tudo bem que isso daqui não está legal. Vou tirar esse Wi-Fi daqui. Melhor, o Wi-Fi está embaixo. Aí. Agora sim. Então, olha só, a arquitetura mais popular desse tipo de rede, que é uma rede local, é o 802.3, que também é chamada de Ethernet. Então, todas as redes, elas têm um código e um nome. 802.3, chamada de Ethernet. E a WLAN, tá? Que é o Wireless LAN, ela também tem o seu padrão, é chamada de Wi-Fi ou 802.11. A gente poderia falar wireless também, só wireless, que é a mesma coisa, sem fio, né? Então, essa é a primeira variação das redes locais. A gente tem essas redes de campus, que ocupam uma área, por exemplo, de uma universidade ou de uma indústria. A gente tem essa virtual LAN, e essa virtual LAN, imaginem que é o seguinte, dentro de uma empresa, a gente tem vários setores, né? Então, tem o setor financeiro, o setor de marketing, o setor de publicidade, o setor da diretoria, o setor de operação. Imagina que a gente vai dividir esses setores em redes separadas. Então, por exemplo, o pessoal do RH não consegue acessar os sistemas e operação do pessoal de operação. O pessoal de marketing não consegue acessar os dados do pessoal de RH, e assim por diante. Então, a gente cria uma rede virtual, né? Só dentro daquela rede da mesma empresa, a gente cria redes virtuais lá dentro que só alguns usuários acessam. Então, isso é uma rede virtual, é como se a gente falasse uma VPN, que é uma rede virtual privada, onde só alguns usuários usam, mas elas pertencem à mesma rede, pertencem à mesma empresa. Então, essas são as variações da rede local. E aí, então, essas redes metropolitanas, a gente tem esse conceito, né, de metrópole nos Estados Unidos, e aqui a gente pode pensar também que é a união de várias LANs, né? Então, várias LANs ali dentro da mesma cidade fazem parte de uma metropolitana, mas a gente quase não usa esse conceito mais. Ou é local ou é de longo alcance. E aí, de longo alcance, vem desse WAN, que significa uma grande área de rede que extrapola as barreiras de um estado ou de um país, também chamada de rede de longo alcance, e ela tem um alcance maior. O maior exemplo de uma rede de longo alcance é a internet.
E aí eu vou abrir um parêntese para a internet, porque a internet ela não tem dono. É diferente, por exemplo, da rede da Google. A rede da Google também é uma rede de longo alcance, mas ela tem dono. A rede do Facebook tem dono, do Instagram tem dono. Todas são redes de longo alcance. Mas a internet ela não tem dono. Então a internet foi, vamos dizer assim, um espaço virtual criado para que as outras pessoas, as outras grandes redes também pudessem disponibilizar os seus serviços e as suas funcionalidades ali. Então, a internet ganhou uma classificação só para ela, que é a Global Area Network, ou a grande rede global. Quando a gente fala de conceituar a internet, existem vários conceitos, como, por exemplo, a internet é a maior rede mundial de computadores, tá certo? Ou a internet é o conjunto das maiores redes de computadores, também tá certo. Então, a internet, ela é a rede global, onde as outras redes se entrelaçam ali, onde as outras redes se esbarram. E vejam que elas ocupam o mesmo espaço, vamos assim dizer, virtual, mas não tem conflito. Você pode estar na rede da Google, na rede do Facebook e na rede da Apple ao mesmo tempo. Por quê? Porque você usa protocolos diferentes para fazer isso. Você usa protocolos dentro do navegador, por exemplo, e você abre páginas diferentes para fazer isso. Então, foi um aparato muito perfeito que fizeram para isso funcionar. E outra coisa, a internet, então, tem uma classificação só para ela, e ela também tem um símbolo. O símbolo da internet é a nuvem. Por isso que quando a gente fala cloud computing ou computação em nuvem, é justamente transferir o armazenamento, ou transferir a execução, ou transferir o acesso por meio da internet. Então, você tirou o data center ou servidor da sua empresa, alugou um espaço de uma outra empresa que oferece esse tipo de serviço de armazenamento e dá acesso aos seus funcionários por meio da internet. Então, a computação em nuvem é essa transferência do armazenamento, do processamento ou até mesmo do controle por meio da internet. Então, essas são as duas classificações maiores que a gente tem aqui. Esqueci minha água, mas agora a gente vai embora. A gente tem a rede local e a rede de longo alcance. Então, essa classificação de rede metropolitana a gente quase não usa mais, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. E aí a gente vai para uma outra classificação, que é quanto ao modelo computacional. O modelo computacional é como os dados estão distribuídos na minha rede. Então, a gente tem computação centralizada ou computação distribuída. Na computação centralizada é aquela que a gente tem, por exemplo, o servidor, a figura do servidor, a figura do data center. Então, imagina que na FUMEC, por exemplo, tem um servidor que armazena nossos dados ali no Cinef, que armazena os nossos dados do AVA, que armazena os nossos dados de e-mail. Então, esse servidor está lá fisicamente. Então, todo mundo tem que acessá-lo para poder manusear as informações. Diferente de eu falar, os servidores da FUMEC estão distribuídos na nuvem. Eu separei esses servidores em várias empresas. Então, independente se pegar fogo na FUMEC, se tiver um desastre lá, a gente continua acessando da nossa casa os sistemas normalmente, porque o servidor não estava lá. É meio que esse conceito. Computação centralizada é onde os dados estão centralizados num único lugar, e computação distribuída é aquela computação onde os dados estão distribuídos em vários locais. E não é só os dados, né? O acesso também. Agora está passando para vocês direitinho? Aqui tem tipos de computadores ainda. Para mim ainda tá parado no tipo de computadores. Acho que eu tenho que descer. Agora foi. Agora foi, acho que é isso mesmo. Professora, você falou que esqueceu sua água, acho que vale dar uma pausa de 1 minutinho, que aí a gente vai no banheiro também. Então tá bom. Então dá licença só um minutinho. Licença.
Ô, Renata, aproveitar que você deu uma parada, só para fazer uma pergunta rapidinho. Claro. Eu tava, tipo, vendo no Aba que tem vários módulos e vídeos. Tem um tempo certo para ver cada, ou você tem que ir vendo para se preparar para a prova, mas não precisa de ter uma data certinha? Ó, tem uma data certinha só para as atividades. A prova, como ela acontece no final do semestre, então você pode ir estudando aos poucos, à medida que você faz o seu controle aí. Por exemplo, são 10 módulos, né? Então eu vou dividir mais ou menos 2 módulos por mês. Eu vou ler esses módulos e aí eu já consigo fazer as atividades também. Então vai mais da sua divisão. O que é mais importante é que quando chegar lá perto de final de novembro, início de dezembro, você já leu todos, porque a prova vai cobrar o material do semestre inteiro. Entendi, muito obrigada, viu? Nada. Bem, deixa eu compartilhar aqui. Essas aulas teóricas, elas são importantes, porque a gente passa para vocês esse conteúdo, mas elas são mais cansativas mesmo. Se eu maximizar a tela, eu acho que não passa para vocês, não é isso? Passou? Não, não passa não. Não tô vendo nada. Se eu deixar assim, vocês visualizam. Vocês estavam Passou? falando sobre, em relação às provas e às atividades, né? Uhum. Eu tenho uma dúvida meio que geral. Todas as matérias que estão disponibilizadas nesse semestre, as atividades vão abrir, tipo, juntas e as provas vão ser no mesmo período? Eu tô nessa dúvida, tipo, quando eu abro o cronograma ali de cada matéria, eu não tô conseguindo entender muito bem, tipo, qual delas eu tenho que priorizar, sabe? Qual eu tenho que estudar melhor. Entendi. Deixa eu só entrar aqui para eu ter a ideia da área de vocês. Qual que eu preciso fazer primeiro, qual que eu estudo depois, entendeu? Essa Entendi. parte eu não tô conseguindo entender Olha muito só, bem. quando você entra aqui, tem o cronograma da disciplina. Isso. Vamos ver o cronograma da minha disciplina. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tela, cronograma. Então, o que a gente tem? As atividades 1 e 2, elas vão abrir no dia 9 de setembro e vão até o dia 21 de outubro. Então, vocês têm esse prazo para fazer essas atividades. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Depois, no dia 21 mesmo de outubro, vai abrir a terceira e a quarta atividade e vão até o finalzinho lá, até o meados de novembro. Então, você tem essas datas para fazer as atividades. Quando você entra na atividade, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo essa minha tela. Cadê? Tá aqui. Vocês estão vendo a minha tela do alvo ou não? Não, né? Não. Ó, agora sim. Agora Sim, vocês estão agora tá vendo? vendo. Sim, sim. Tá. Então, aqui, quando você abre, eu estava nesse cronograma aqui da disciplina. Quando você abre aqui embaixo, ó, aí tem os módulos e vão abrir as atividades. Então, se a atividade 1 está aqui no módulo 3, então ela vai cobrar o conteúdo do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. Então, para você fazer essa atividade, você tem que já ter lido, né, já ter dado uma estudada nesses três módulos aqui. E aí ela abre dia 9 e vai fechar lá no dia 21. Então, você na hora de organizar, eu vou entrar uma vez por semana, mas pensem dessa forma, quando a atividade é liberada, então ela vai cobrar o conteúdo daqueles módulos que já passaram. E o resto, né, aqui a atividade, o módulo 4, 5, 6, vai ser cobrado na atividade 2, que é a atividade discursiva. No meu caso, por exemplo, eu acho que a atividade não está liberada para vocês ainda, mas ela vai englobar um desses módulos, se não me engano, é aqui, modelo OSI e arquitetura TCP/IP. Então, vai ser uma atividade desse módulo 5. Aí, do módulo 7 para frente, já não tem mais atividades. Desculpa, tem atividade 8, atividade 3 aqui, que vai pegar o módulo 7 e o módulo 8. O 9 e o 10
já tem atividade 4 aqui no final. Então, veja que a atividade 4, ela vai englobar esses 2 últimos que foram abertos. É mais ou menos assim. A gente faz a programação dessas atividades olhando os módulos que já foram estudados até elas. As aulas ao vivo, a gente também tenta fazer da mesma forma. Essa aula ao vivo de hoje, eu vou trazer conceitos desses 3 primeiros módulos para vocês. A próxima aula ao vivo, eu vou trazer os conceitos dos 3 módulos seguintes. A próxima, os 4 módulos restantes. E talvez a última seja uma revisão, se a gente conseguir assim até lá, que a última é muito próxima da prova final ali, da prova de 60 pontos. Então, é mais ou menos assim. Esses vídeos aqui que eu deixei para vocês, ó, isso que são as aulas antigas. Então, você fala assim, eu vou dar preferência para assistir esse vídeo ou para ler esse conteúdo? Eu acho que tem que ser ler o conteúdo, porque é mais demorado ler o conteúdo do que assistir um vídeo. E esses vídeos são aulas maiores, não são aulas de 15, 10 minutos. Algumas aulas aqui têm mais de 1 hora, porque no passado a gente gravava muito para essas aulas online, né, para os cursos online. Mas depois perceberam o seguinte, que a gente só consegue armazenar, né, para o ser humano 15 minutos, o resto você viaja. Então, essas aulas grandes, assim, de 1 hora, de 1 hora e meia, não valem mais a pena. Mas eu acho que, como elas estão prontas, fica aqui de reforço para vocês, porque fala sobre o mesmo conteúdo, fala talvez de uma maneira diferente e ajuda a reforçar. Então, essas aulas aqui é material complementar. O material principal é o material que está aqui nesses PDFs. Tá claro? Sim, sim, obrigado, viu? De nada. Uma última dúvida. Então, por exemplo, essas aulas aqui é como se fosse correspondente ao que você está dando hoje. Sim. Exatamente. Entendi. Obrigada. De nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, quando eu digo, se eu for publicar alguma coisa nova para vocês, eu opto por publicar aqui no fórum. Tá? Eu coloco aqui uma imagem, até devia ter dado as boas-vindas aqui, não dei ainda, mas eu vou dar. Eu coloco aqui um tópico e aí eu adiciono o material aqui para vocês. Sabe? Então, material à parte, assim, geralmente é aqui no Fique Ligado. Deixa eu ver quantos participantes tem nessa turma. 65. Então, tá aí. Aqui também a gente tem acesso à Biblioteca Saga. Deixa eu aproveitar e ver se está funcionando aqui. Tá, legal. Perguntas e respostas. Outra coisa importante. Nós temos a atividade discursiva, que é atividade aberta. Tá vendo aqui? Ó, a primeira é objetiva, então só tem questões fechadas. A segunda é discursiva, então é uma questão aberta. E aí vocês peguem esse templatezinho aqui, ó, formulário para atividades, que aí você vai fazer nele. Você vai responder o seu conteúdo nele. Você baixa e usa esse templatezinho para fazer a sua resposta. Ele é bacana porque já tem o nome do aluno, acho que vocês não estão visualizando não, mas deixa eu voltar aqui. Você pode visualizar o nome, já tem um cabeçalhozinho, então ele te ajuda. Então, quando você for responder uma questão aberta, uma questão discursiva, utilize esse formulário padrão aqui, está disponível para vocês. Esse plano de ensino da disciplina que eu apresentei é esse plano de ensino que está aqui. E esse módulo introdutório é para ajudar a usar as ferramentas aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos aproveitar esses últimos 10 minutos para talvez vocês me perguntarem mais alguma coisa, mas para vocês fazerem uma pequena apresentação também. Me contem um pouquinho se vocês já sabem de rede, se é o primeiro curso, se não é, se fizeram arquitetura no semestre passado. Vamos lá. Pode começar, Laura. Eu sou a Laura, eu tenho 18 anos, é meu segundo curso, tipo, eu estou fazendo Direito também, então está sendo em conjunto. Uhum. É isso. Ok, e de redes, você já sabia alguma coisa? Não, eu não sabia quase nada, assim, tudo que você falou hoje já foi uma novidade para mim, então,
E você fez arquitetura semestre passado? Não, não fiz. Nem organização de computadores? Não, né? Tá entrando agora. Não, tô entrando agora. Legal. Kleber, Oi, sou o Kleber, tenho 25 anos. É a primeira graduação que eu estou fazendo. Eu já estudei um pouco de redes, porque eu sou meio curioso, eu fico pesquisando essas coisas. Tentei aprender algoritmos e coisas do tipo, mas sou um pouco procrastinador e eu parei. Mas eu só vi geral, assim, nas redes. Agora que eu estou começando a notar bem as coisas. Mas é isso. ok. Arthur, você consegue falar? Tá me escutando, gente? Sim. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Arthur, eu tenho 19 anos. É, Eu fazia um curso técnico, na verdade, de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas. Estava até aprendendo HTML, mas é minha primeira graduação também. Foi bem de repente mesmo. E é isso. Tá bom. Bem, então vamos fazer o seguinte. Aqui no AVA, acho que eu estava compartilhando ainda, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui o AVA, que é muito importante. Por exemplo, vocês começaram a ler. Minha sugestão, comecem lendo esse conteúdo. Ele é muito rapidinho ler isso. Quem está fazendo a primeira graduação é um pouco diferente ali do ensino médio, porque eu acho até mais light do que o ensino médio, para te falar a verdade. Os primeiros anos da faculdade, apesar de ser um esquema totalmente diferente, mas é muito mais light do que ter aquele monte de matéria diferente para a gente estudar. Vocês estão visualizando aqui o meu PDF? Tá no AVA aqui. Tá no AVA ainda. Aqui. Esse PDF, quando você clica lá em Fundamentos de Redes de Computadores, tá vendo que estão visualizando agora, não estão? Sim. Tá. São 18 páginas. E sempre, gente, olha, dica de ouro, comecem pelo começo, tá? Tem gente que vai ler um troço desse, pula a introdução, vai lá para baixo. Ok, você dá uma folheada em tudo, mas a hora que você for ler, né, começa do começo. E na informática vocês vão ver muito isso. Quando a gente vai fazer treinamento de alguma empresa, é sempre assim, comece por aqui, né? Start por aqui, tem que começar do começo. Então, veja o que está te trazendo aqui de introdução. Está falando essa parte que eu falei no início das aulas, um Rust, que é a mesma coisa que estação, cliente, softwares, o hardware. Aqui conta um pouco da mensagem, que é aquela história do TX e o RX, o transmissor que manda mensagem por meio de um canal para o receptor. Então, ele tem uma linguagem mais amigável para contar como é que essa história funciona. Né? Aqui também fala um pouco dos protocolos, ó, fala dos acessos. Então, dê uma lida nisso daqui. Vocês podem grifar algumas coisas aqui, né? Vocês podem ir selecionando. Tem gente que gosta de fazer resumo, tem gente que gosta de fazer resumo no tipo esquema, mas façam. Né? Organizem aí a agenda de vocês, né? Uma vez por semana eu vou entrar, uma vez por dia eu vou entrar, uma vez por semana eu vou ler. E vão lendo com calma. A gente, quando vai fazer as atividades e as questões de prova, a gente tira desse material que está aqui, são desses PDFs. Aqui tem muita imagem que vai te ajudando a entender o que foi falado. Tá? Então, leiam esses PDFs, se organizem para ler os PDFs. Então, acho que são mais importantes do que vocês tirarem, por exemplo, eu vou ler o livro. Se você pegar o livro de redes, eu levei os meus para a FUMEC, para as turmas do presencial, mas são livros muito grandes, são 1000 páginas, são 700 páginas para ler, é impossível você ler isso tudo, né? Para um mês, para dois, de uma semana para outra. Então, aqui não, aqui é curtinho para ler. E tem alguns links aqui também que a gente separa para vocês, ó, o breve histórico, coisa que eu falei em um slide, aqui você vai ter um pouquinho mais sobre isso e vai entender como é que essas coisas existiram. Então, a minha dica é que vocês tirem um tempo para ler realmente esses PDFs, lembrando que esses PDFs estão aqui no AVA, ó, estão aqui no AVA, tem um por módulo só,
tá? E a minha dica é que até a próxima aula, pelo menos os 3 primeiros aqui, vocês já tenham dado uma olhada, porque a atividade vai abrir, aí você já pode fazer. E depois a gente vai falar dos próximos. Então, minha dica é que vocês leiam aqui, estudem por aqui. Essas aulas que estão aqui em cima são materiais complementares, para ajudar a entender. E as aulas ao vivo que a gente vai fazer, né, todas essas aulas ao vivo, elas têm um material mais atual, né, que eu estou trazendo dia a dia ali para vocês. Hoje a gente não conseguiu vencer o PowerPoint inteiro, que ele é muito maior, então a gente continua na próxima aula. Eu vou disponibilizar para vocês o PowerPoint ali aqui, ó, no Fique Ligado, até onde a gente foi, tá? E aí depois a gente continua na próxima. Bem, ajudo vocês em algo mais alguma dúvida? Ah, outra coisa, sempre que vocês tiverem dúvida, falem aqui no Fale... Cadê? Deixa eu voltar lá. É muito importante, quase que eu esqueço. Aqui, ó, manda dúvida para a gente. Não sei se na tela de vocês aparece aí, mas não tira dúvidas. A dúvida quem responde sou eu ou o tutor. O tutor é o Felipe, que já se comunicou com vocês aqui. Então, sempre, tá lendo o conteúdo, teve alguma dúvida, já anota e manda ela lá, sabe? Não deixa passar, não. Tá lendo o conteúdo ali, teve uma dúvida, e vai lá no tira dúvida, anota ela que a gente vai responder, porque isso ajuda a você entender melhor o conteúdo. Tá claro, pessoal? Sim, sim. Sim, sim. Tá bom. Olha só, foi um prazer, tá? Muito obrigada. A gente vai conversando ao longo desse semestre. Provavelmente vamos nos encontrar em outras disciplinas também. Então, nos próximos 4 anos ou 3 anos, dependendo do curso, ou 5, dependendo do curso de vocês, nós vamos nos encontrando aí. Muito prazer, muito obrigada pela presença, tá? E tenham um bom sábado, boas aulas aí, bom final de semana. Muito obrigado para Muito você Obrigado também. para você também. Obrigada.